Diziam que a família vem sempre em primeiro lugar. Até que a minha vendeu o meu futuro pela casa dos sonhos da minha irmã. Uma assinatura e meu fundo de 120 mil dólares para o MBA desapareceu da noite para o dia. Meus pais chamaram de ajudar a família. Eu chamei de traição. Eu não revidei imediatamente. Eu esperei. Observei-o sorrir dentro de uma casa construída com meu sonho roubado. Mas a justiça, ela é paciente. E quando meu tio entrou em cena, o jogo mudou para sempre. Estou prestes a compartilhar algo que ainda queima toda vez que me lembro. Mas antes de fazer isso, você pode dizer oi nos comentários ou me dizer de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Meu nome é Cassiano Ramos, e esta é a história de como minha família me ensinou que sangue nem sempre significa lealdade. Se você acredita que a verdade sempre encontra seu caminho, por favor, inscreva-se. Seu apoio ajuda histórias como a minha a serem ouvidas. Meu nome é Cassiano Ramos. Tenho 30 anos, sou gerente de projetos sênior em uma construtora sustentável em São Paulo. Minha vida sempre foi construída com precisão. Planilhas, contratos, projetos. Tudo planejado, tudo conquistado. Mas nenhum projeto poderia ter me preparado para o dia em que as palavras da minha avó voltariam para testar tudo em que eu acreditava sobre família. Ela costumava dizer: educação é a única coisa que não podem tirar de você. Eu me agarrei a isso como uma bússola. Quando eu era pequeno, ela repetia isso todo verão em sua casa em Curitiba, entre lições sobre como equilibrar um talão de cheques e como fazer o dinheiro render. Quando você investe em sua mente, dizia ela, você compra sua liberdade. Prometi a ela que faria meu MBA antes dos 32 anos. Essa promessa se tornou o ritmo silencioso por trás de tudo que eu fazia. Então, quando ela faleceu no ano passado, parecia que o mundo havia perdido sua base. A tarde em que lemos seu testamento em sua casa em Campinas ainda paira em minha mente. O cheiro de seu bolo de maçã, que ela havia assado e congelado semanas antes do hospital, ainda pairava fracamente na cozinha. Minha família se reuniu ao redor da mesa, tentando parecer solene, mas suas mentes já estavam calculando as colunas da herança. O advogado da família leu as cláusulas uma por uma. Meu pai, Eduardo, e minha mãe, Lídia, herdariam a casa de Campinas e suas economias. Minha irmã, Heloísa, ficou com a coleção de joias, as antiguidades, as heranças de família. E então veio a minha parte. Um fundo educacional de 120 mil reais, estritamente rende para o meu MBA. O testamento nomeava meus pais como custodiantes, guardiões do fundo, até que eu precisasse dele. Lembro-me de me sentir honrado, não desconfiado. Fazia sentido. Heloísa já tinha o que queria. E eu tinha meu sonho esperando. Olhei para meus pais. Eles sorriram, quase aliviados. Mas algo sutil chamou minha atenção. Debaixo da pilha de documentos sobre a mesa, havia um envelope amarelo de Sedex, carimbado como registrado. Meu nome estava impresso nele. Antes que eu pudesse alcançá-lo, meu pai moveu a mão, cobrindo o canto do envelope, enquanto se levantava para ajudar a limpar a mesa. Vamos guardar isso, minha mãe disse rapidamente. Podemos guardar os papéis na garagem por enquanto. Notei a etiqueta do remetente. Matos e Associados Advocacia, Brasília, não o nosso escritório local. O advogado da minha avó era daqui de São Paulo. Aquilo não fazia sentido. Eu não disse uma palavra. Em vez disso, guardei a imagem na minha cabeça. Sempre havia algo deliberado nas decisões da vovó Evelina. Se ela enviou uma carta registrada por um escritório de Brasília, não foi por acidente. Depois da leitura, dirigi para casa no crepúsculo de São Paulo, os faróis varrendo o asfalto úmido da garoa.
O peso da responsabilidade pesava sobre mim, não pelo dinheiro, mas pela promessa que fiz a ela. Abri meu notebook naquela noite e comecei a montar uma planilha de orçamento para o MBA. Taxas de inscrição, GMAT, visitas aos campi. Liguei para minha mãe para perguntar sobre o saldo do fundo para que eu pudesse me planejar. Não se preocupe com isso, disse ela, quase casualmente demais. Apenas foque nas suas inscrições. Eu podia ouvir meu pai ao fundo, falando sobre como Heloísa e seu noivo, Tiago, estavam procurando casas perto de Valinhos. Ela finalmente encontrou algo que ama, disse ele orgulhosamente. Ignorei a pontada no estômago. Talvez eles estivessem apenas animados por ela, disse a mim mesmo. Estava tudo bem. O fundo estava seguro. Meus pais estavam apenas sendo protetores. A família vem sempre que Maeto em primeiro lugar. Era nisso que eles acreditavam. Uma semana depois, enquanto limpava-me a garagem, procurando por antigos históricos escolares da faculdade, notei aquele mesmo envelope de Sedex enfiado dentro de uma caixa de plástico que cheirava levemente a óleo de motor. Meu nome ainda estava nele. Meu pai o havia escondido ali depois da leitura do testamento. Fiquei ali por um longo tempo, virando-o nas mãos. O lacre estava intacto. O ar ao meu redor parecia mais pesado. Decidi não abri-lo ainda. Eu queria dar a eles mais uma chance de serem transparentes. Depois do jantar de domingo, disse a mim mesmo, vou perguntar novamente sobre o fundo. Se a resposta deles ainda soar estranha, eu o abrirei. Coloquei o envelope na minha mesa naquela noite, bem ao lado da minha lista de verificação de inscrição para o MBA. A voz da minha avó ecoou em minha cabeça. Educação é liberdade. E eu sussurrei, quase para o fantasma dela. Você confiou neles, vovó. Espero que eu ainda possa. Os jantares de domingo na casa dos meus pais tinham seu próprio ritmo. Previsíveis, confortáveis e ligeiramente sufocantes. Minha mãe punha a mesa como um ritual. Talheres polidos. Taças de vinho que só saíam para convidados. Eu estava lá por hábito, não por fome. A conversa mudou, como sempre, para Heloísa. Ela e o Tiago acabaram de visitar um sobrado lindo em Vinhedo, disse minha mãe, animada. Quintal grande, muito espaço para quando tiverem filhos. Meu pai assentiu, os olhos brilhando. Eles merecem. É difícil para casais jovens hoje em dia. Esperei minha vez na conversa e disse. Comecei a me inscrever para a FGV e o INSPER. Vou precisar de alguns milhares de reais só para as taxas de inscrição e visitas aos campi. Então queria verificar o saldo do fundo educacional. Meu pai mal ergueu os olhos do assado que estava cortando. Não se estresse com dinheiro, Cássiano. Foque nas suas redações. Você vai entrar em qualquer lugar. Ele imediatamente voltou para Heloísa. Sua irmã tem um olho tão bom para casas aconchegantes. Ela encontrou um lugar com um jardim igual ao da sua avó. Aquela dor familiar retornou. O apagador silencioso das minhas conquistas. A órbita interminável em torno das necessidades de Heloísa. Eu vi isso minha vida inteira. Quando me formei como orador da turma, eles estavam muito ocupados elogiando Heloísa por encontrar sua vocação como professora de jardim de infância. Quando fui promovido no ano passado, minha mãe disse: Bem, isso é o esperado de você, querido. Mas quando Heloísa mudou de emprego pela terceira vez, eles deram um jantar, chamando-a de corajosa por perseguir sua paixão. Eu não estava com ciúmes. Eu estava cansado. Cansado de ser o filho que não precisava de atenção porque tinha tudo sob controle. Depois do jantar, ajudei meu pai a tirar os pratos. Foi quando notei algo no balcão da cozinha. Uma carta impressa de pré-aprovação de hipoteca com um nome familiar. Heloísa Ramos.
O que me congelou não foi o nome dela, mas uma linha no meio da página. Fonte dos fundos de doação. Fundo Educacional Ramos. Minha respiração falhou. Aquele fundo era o meu fundo do MBA. Não deveria ser usado para mais nada. Encarei o logotipo do banco, o carimbo de data no canto superior. Era recente. Deslizei o papel para o bolso da minha jaqueta enquanto meu pai cantarolava, suavemente, ao meu lado. Eu não disse uma palavra. Ainda não. Saí da casa deles naquela noite com um sorriso que parecia mecânico. Quando cheguei em casa, peguei o envelope de Sedex e quebrei o lacre. Dentro havia uma carta de um escritório de advocacia de Brasília, Matos e Associados, o mesmo escritório listado nos documentos antigos da minha avó. A carta, endereçada diretamente a mim, incluía uma cláusula suplementar do testamento dela. Fundo educacional, restrito exclusivamente às mensalidades e despesas relacionadas ao MBA de Cassiano Ramos. Dever de custódia atribuído a Eduardo e Lídia Ramos. Desvio ou realocação estritamente proibidos. Havia também um bilhete manuscrito dela. Se você está lendo isso, significa que é hora de verificar o saldo você mesmo. Eu me recostei, olhando para a caligrafia dela. Ora, ela sabia que isso poderia acontecer. Minha garganta apertou, uma mistura de tristeza e raiva pressionando meu peito. Peguei meu telefone e liguei para meus pais novamente, mantendo minha voz firme. Eu só preciso de um extrato oficial do saldo do fundo. Algumas faculdades exigem prova de fundos disponíveis na inscrição. Eu disse. Minha mãe parecia impaciente. Cássio, por favor, cuidaremos disso mais tarde. Apenas foque nas suas inscrições. Meu pai interveio. Deixe-me revisar a papelada esta semana. Vou precisar disso em 72 horas, eu disse. O silêncio que se seguiu me disse tudo. Comecei a gravar minhas ligações depois disso. Silenciosamente e legalmente, apenas por precaução. 2 dias depois, um e-mail automático apareceu na minha caixa de entrada antiga, aquela vinculada à conta de educação. Assunto: mudança de e-mail de contato no arquivo. A mudança havia ocorrido 3 meses antes da minha avó morrer. O novo e-mail listado era o da minha mãe. Eu congelei. A imagem estava ficando mais clara, mais feia. Eles não tinham apenas pego emprestado meu futuro. Eles estavam planejando isso muito antes do testamento ser lido. Recostei-me na cadeira, o brilho da tela do computador iluminando um vol, o envelope de Sedex e a carta, agora aberta ao lado dele. A voz da minha avó voltou como um sussurro que eu não queria ouvir. Quando você investe em sua mente, você compra sua liberdade. Pela primeira vez, me perguntei se minha liberdade já havia sido vendida. Voltei à casa deles numa quarta-feira à noite. Eu não disse por que estava indo. Apenas perguntei se poderíamos sentar e conversar sobre o fundo. A mesma mesa, onde antes comemorávamos aniversários, agora parecia um tribunal. Meu pai estava mexendo no celular, minha mãe dobrando guardanapos, fingindo que estava tudo bem. Coloquei uma pasta sobre a mesa, cópias do testamento e da cláusula suplementar do advogado da vovó Evelina. Preciso dos extratos da conta dos últimos 12 meses, eu disse. E quero saber exatamente quanto resta no Fundo Educacional Ramos. Meu pai nem olhou para os papéis. Cassiano, usamos parte do fundo para ajudar Heloísa e Tiago com a entrada da casa. Disse ele calmamente, como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Está tudo em família. O dinheiro ainda está lá, apenas em uma forma diferente. Eu o encarei. Vocês usaram o meu fundo de educação para comprar uma casa para eles. Minha mãe interveio. Você é inteligente, Cássiano.
Você vai dar um jeito. Você sempre pode pegar um financiamento estudantil como todo mundo. Heloísa precisava de uma mão. Ela está construindo uma família. Empurrei o documento pela mesa, batendo na seção que dizia: proibição de desvio. Esta cláusula existe por um motivo, eu disse baixinho. Não é uma sugestão. Minha mãe revirou os olhos. Não faça cena. É dinheiro da família. Todos nós nos sacrificamos uns pelos outros. Não, eu disse, minha voz firme. Vocês sacrificaram o futuro de outra pessoa. Por um momento, ninguém falou. O ar parecia denso, com tudo o que nunca dissemos um ao outro. Meu pai recostou-se. Você não entenderia, filho. Você sempre teve as coisas fáceis. Você tem um bom emprego. Você vai se virar. Eu poderia ter explodido ali mesmo, mas não o fiz. Apenas juntei os papéis e disse: então me envie os registros da transferência. Quero saber quem assinou, quando e sob qual autoridade. Ele deu uma risadinha. E se eu não enviar, você vai contratar um advogado? Com que dinheiro? Eu o olhei diretamente nos olhos. Quem disse que serei eu quem vai pagar? As palavras pairaram ali. Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. Minha mãe parecia desconfortável. Levantei-me, agradeci pelo jantar e saí antes que pudessem dizer outra palavra. Naquela noite, a senhora Diniz me ligou, a mulher que cuidara da minha avó em seus últimos meses. Eu vi sua mensagem, querido, disse ela, com a voz tremendo um pouco. Sua avó costumava falar sobre esse fundo o tempo todo. Ela me fez anotar no meu diário de cuidadora. Não deixe que eles toquem no dinheiro do Cassiano. Ela disse isso mais de uma vez. Na manhã seguinte, encontrei a Cassie Yuaj na casa de repouso e fotografei as páginas do diário dela. Cada entrada tinha data e hora. Minha avó sabia contra o que estava se precavendo. Quando cheguei em casa, abri o documento da hipoteca que havia fotografado antes. Dei zoom na seção rotulada, fonte dos fundos de doação, Fundo Educacional Ramos. Anexada abaixo estava uma carta de consentimento de referência em PDF, Cassiano Ramos. Meu peito apertou. Eu nunca tinha assinado nenhuma carta. Verifiquei meu histórico de e-mail e encontrei o arquivo na pasta Enviados da minha mãe, que ela deve ter acessado pelo computador compartilhado da família anos atrás. Os metadados diziam tudo. Autor: Eduardo. Criado: 0213. Modificado: 0226. Eles haviam falsificado meu consentimento no meio da noite. Sentei-me ali no escuro, ouvindo o zumbido da geladeira. Eu não joguei nada, eu não gritei. Abri uma nova planilha, registrando cada data, cada arquivo, cada nome. Criptei as fotos e as carreguei para uma conta separada na nuvem. Tranquei novamente cada dispositivo. Então, mandei uma mensagem para meu chefe, Sr. Arruda, perguntando se ele tinha 30 minutos livres amanhã de manhã. Eu disse a ele que era sobre uma questão de conformidade, compliance, ligada a uma herança. Ele respondeu em minutos. Esteja no meu escritório às 7h45. Antes de dormir, escrevi uma linha no meu diário. Silêncio não significa rendição. Apenas significa que estou dando a eles espaço para cometerem o próximo erro. Dobrei a carta da minha avó, coloquei-a no bolso e sussurrei. Agora, ela eu sei, porque você enviou aquele Sedex, vovó. Você não queria que eu confiasse em palavras. Você queria que eu verificasse as evidências. 14 dias. Foi o que eu dei a eles. 14 dias para consertar o que haviam quebrado. Depois disso, a lei falaria por mim. 3 dias depois daquele jantar, voltei ao trabalho. Todos pensavam que eu estava sob pressão do prazo de um novo contrato.
Eles não sabiam o verdadeiro prazo correndo dentro de mim. Eu não estava mais com raiva. Eu estava calculando. Durante anos, minha família me tratou como o calmo, o racional. Eles confundiram isso com fraqueza. Eu estava prestes a lembrá-los como é a precisão de verdade. Às 7h45 da manhã, bati na porta de vidro do Sr. Arruda. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Coloquei 2 documentos em sua mesa, uma fotocópia da cláusula do fundo e uma foto da carta de pré-aprovação da hipoteca. Eles usaram meu fundo de educação, eu disse, com a voz firme, e falsificaram uma carta de consentimento em meu nome. Ele tirou os óculos e leu, lentamente. Isso não é apenas antiético, disse ele. Isso é quebra de dever fiduciário. E Cassiano. Eu costumava advogar na área empresarial. Conheço alguém que lida com casos assim. Ele pegou um cartão de visita, rabiscou um nome e o deslizou em minha direção. Décio Matos, Brasília. Um dos melhores em litígios federais de sucessões. O nome me atingiu como uma lufada de ar frio. Décio Matos, meu tio. O irmão mais velho do meu pai. Um homem que eu não via há 10 anos. A ovelha negra da família Ramos, porque ele escolheu a lei em vez da lealdade. Depois de sair do escritório do Sr. Arruda, liguei para Décio do estacionamento. Sua voz veio baixa e grave. Cassiano. Eu sempre soube que o Eduardo tinha favoritos, disse ele. Mas roubar do próprio filho. Isso cruza todas as linhas. Envie-me todos os documentos que você tem. Eu cuido daqui. Ele fez uma pausa e acrescentou. Marque um voo para Brasília. Conversaremos pessoalmente em 48 horas. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem acordar, encharcado de raiva. Alguém estava comigo agora. Alguém que entendia tanto de família quanto de lei. No dia seguinte, comecei a digitalizar tudo. As páginas do diário da senhora Diniz, a carta do advogado da vovó, as capturas de tela dos metadados, a carta da hipoteca. Cada arquivo ganhou uma impressão digital. Cada mensagem foi copiada em 2 lugares. Exportei o registro de auditoria do PDF falsificado e enviei para Décio. Então, passei pela conta de e-mail antiga do fundo mais uma vez, procurando qualquer vestígio de comunicação entre meus pais e o banco. Foi quando encontrei um e-mail do sistema automático do banco, intitulado Solicitação de saque antecipado confirmada por Lídia Ramos. Na parte inferior, em letras cinzas claras, lia-se Via Procuração Evelina Ramos, registrada antes do falecimento. Eles tinham usado a procuração da minha avó, enquanto ela ainda estava viva, para transferir dinheiro do fundo para a conta deles. O carimbo de data era de semanas antes de ela morrer. Recostei-me, olhando para o teto. Isso não era mais um conflito familiar. Era fraude premeditada. 2 dias depois, pousei em Brasília. Décio me encontrou no edifício Matos e Associados, no setor comercial sul. Paredes de vidro, estruturas de aço, tudo em linhas limpas e autoridade silenciosa. Ele parecia mais velho, mais severo do que eu me lembrava. Mas seu aperto de mão ainda era firme. Você tem mais compostura do que eu esperava, disse ele. A maioria das pessoas já teria perdido o controle. Eu quase perdi, admiti. Ele me conduziu a uma sala de conferências com vista para o eixo monumental. Eles não apenas tiraram de você, Cassiano. Eles infringiram a lei federal. Falsificar documentos após a execução de um testamento é um crime sério. Ele abriu uma pasta e me entregou um plano. Vamos construir um caso. Já designei um contador forense e um investigador particular. Eu hesitei. Não posso pagar por isso, Décio.
Ele sorriu levemente. Você não vai pagar. Considere isso o investimento final da vovó Evelina em você. Ao cair da noite, a equipe de investigação já havia acessado as transações arquivadas do banco. O contador forense projetou uma linha do tempo na parede. As retiradas começaram 6 meses antes da leitura do testamento. Todo mês, alguns milhares rotulados como transferência de mensalidade. Cada e-mail de confirmação ia para o endereço da minha mãe. Eles estavam sangrando o fundo lentamente, disse Décio, traçando o padrão. Não o suficiente para levantar alarmes, até que acabasse. Minhas mãos se fecharam ao redor da xícara de café. Eles haviam planejado isso como um projeto, assim como os que eu gerenciava todos os dias. Só que desta vez, eu era o alvo. Décio recostou-se, sua voz calma, mas afiada. Amanhã iniciaremos a moção formal. Mas por enquanto, fique quieto. Não os contate. Não os avise. Deixe que pensem que você desistiu. Ele se levantou, olhando pela janela em direção ao Lago Paranoá, as luzes da ponte Joxatacá piscando na água. Às vezes, o silêncio, disse ele, é a arma mais barulhenta que existe. Quando saí de seu escritório, o ar noturno cortou meu casaco, do tipo que faz você se sentir vivo e vazio. O lago brilhava sob as luzes da cidade. Pensei na vovó Evelina, como ela passou a vida me ensinando a pensar antes de agir. Se meus pais pensaram que minha calma era rendição, eles estavam prestes a aprender o quão caro esse erro poderia ser. 2 semanas depois, o arquivo parecia uma coisa viva. Abas para extratos, capturas de tela, gravações, tudo rotulado e com data. Décio finalizou a primeira minuta da petição, um documento afiado que não desperdiçava uma palavra. Uso indevido de fundo restrito, consentimento forjado, retirada sob procuração, corroborado pelo diário de uma cuidadora. De dia, eu gerenciava visitas a obras e reuniões de orçamento, como se nada tivesse mudado. E à noite, eu escrevia minha declaração, linha por linha, até que os fatos parecessem um pulso. A primeira mensagem veio da conta conjunta dos meus pais. Cássiano, pare antes de fazer algo destrutivo. Isso é família, não tribunal. Eu não respondi. Encaminhei para Décio e voltei para minha lista de pendências de uma estrutura de estacionamento em Santo Amaro. O silêncio fez algo que eu não esperava. Deixou-os nervosos. Eles me treinaram para me explicar, para amenizar o golpe, para tranquilizar. Eu não fiz nada disso. Deixei a mensagem parada na caixa de saída deles como um espelho. Décio enviou uma carta de notificação com um prazo de 7 dias. Exigia o principal integral, juros acumulados, honorários advocatícios e uma admissão, por escrito, de que o fundo havia sido desviado contra o testamento. 48 horas depois, um advogado de quem eu nunca tinha ouvido falar ligou para Décio, propondo uma resolução familiar. Reembolso parcial, sem admissões e uma promessa de reconstruir a confiança. Décio respondeu com uma frase que soou quase clínica. Não resolvemos quebras fiduciárias com verdades parciais. Reembolso total, com juros e custos, ou protocolamos. Vê-lo redigir foi estranhamente calmante. A justiça em suas mãos era calculada, não barulhenta. As notícias têm um jeito de vazar pelas costuras. Uma mulher do clube de golfe da minha mãe me mandou uma mensagem com um artigo sobre um triste mal-entendido em uma família respeitável. Vizinhos sussurravam no portão. Minha mãe deixou um correio de voz. Você está envergonhando seu pai. As pessoas estão falando. Eu salvei. Enviei para Décio e escrevi uma nota para mim mesmo. Pressão é uma tática. Documente a tática. Heloísa enviou um e-mail em seguida. Eu não sabia que o dinheiro era seu, ela escreveu.
Mamãe e papai disseram que tinham economizado para nós. Suas palavras tentavam soar gentis, mas ainda pousaram como uma luva apertada. Encaminhei o e-mail sem comentários. A resposta de Décio para mim foi simples. Ela reconheceu o recebimento de fundos de uma fonte restrita e usufruiu do benefício. Isso não é nada. O contador forense encontrou um item 2 semanas antes de minha avó morrer. 10.000 ienes para a conta pessoal do meu pai, rotulado como despesa médica. Pedimos os registros de cobrança do hospital. O plano de saúde da minha avó havia pago tudo integralmente. Sem faturas, sem coparticipação, nada que tocasse um fundo destinado ao meu diploma. Os números não precisavam de adjetivos. Eles diziam a verdade em sua própria língua. Quando Décio protocolou a ação, ele anexou uma pilha de provas e uma linha do tempo que mapeava cada retirada, cada mudança de e-mail, cada papel movido no escuro. O lado deles respondeu com uma carta que tentava soar mais magoada do que culpada. Décio cavou novamente e encontrou algo mais feio. Um e-mail do meu pai para parentes distantes, meses antes, relatando alegremente que eu havia doado meu fundo de MBA para ajudar Heloísa a comprar uma casa. Era uma história pré-embalada para o dia em que pudessem ser questionados. Uma história criada para me chamar de ingrato se eu algum dia resistisse. Eu li 2 vezes, não porque duvidei, mas porque a performance era tão completa. Naquela noite, escrevi em meu diário: a justiça não precisa de volume. Precisa de evidências, taças e tempo. Percebi que não estava mais apenas cobrando dinheiro. Eu estava recuperando um nome que minha avó confiou a mim para carregar. Parei de atualizar minha caixa de entrada. Parei de me defender para qualquer um. Eu comi. Eu dormi. Eu trabalhei. E toda noite eu empilhava outro fato na mesa onde as mentiras costumavam ficar. 1 mês após o protocolo, o jornal local de Campinas publicou uma pequena coluna na primeira página. Casal local acusado de desviar fundo educacional. Não mencionava nomes, mas as pessoas sabem ler nas entrelinhas em uma cidade desse porte. Velhos amigos ligaram para meus pais e depois pararam de ligar. A igreja pediu que eles se afastassem do conselho de caridade por um tempo. Eu não senti triunfo. Senti a dor de algo que eu não podia consertar e a certeza de que ainda tinha que terminar o que comecei. Na primeira audiência de agendamento, o novo advogado deles pediu mais tempo, citando lacunas de informação. O juiz concedeu 5 dias e disse a ambos os lados para estarem preparados com registros digitais. Décio deslizou nosso fichário pela mesa. O diário da cuidadora, os metadados provando que o PDF de consentimento foi criado no computador do meu pai às 2h13 da manhã. O registro de auditoria mostrando o e-mail da minha mãe substituindo o meu na conta do fundo meses antes da morte da minha avó. O juiz assentiu e marcou as provas. O corredor parecia mais frio quando saímos, não porque tínhamos ganhado algo, mas porque o que colocamos nos autos agora era parte do ar. Então, as ordens começaram. O tribunal congelou o fundo educacional Ramos e quaisquer contas que ele havia tocado, pendente de revisão. O banco da hipoteca de Heloísa emitiu um aviso de que os fundos de doação estavam sob investigação. 2 dias depois, a aprovação foi rescindida. A casa em Valinhos, fotos orgulhosas, legendadas, nosso futuro, estava em risco, antes mesmo de terminarem de pintar o quarto do bebê. Heloísa me ligou aos prantos. O que você está fazendo? Vamos perder a casa. Fechei os olhos e imaginei a caligrafia cuidadosa da minha avó. Você nunca a teve legalmente, eu disse. Você a estava pegando emprestada do meu diploma. Não havia mais nada a acrescentar que pudesse ser ouvido. Meus pais enviaram uma carta através de seu advogado.
Eles devolveriam o saldo restante se eu retirasse o caso. Sem admissões, sem juros, sem honorários. Encaminhei para Décio. Ele me ligou em vez de enviar um e-mail. Podemos reaver seu dinheiro, Cassiano, disse ele. Mas estamos aqui por causa do nome da sua avó. Isso tem que ser corrigido. Foi então que percebi que este nunca foi apenas o meu processo. Era o último dever devido à mulher que me enviou a verdade pelo correio antes de morrer. A ajuda veio de um lugar que eu não esperava. Um ex-colega do meu pai procurou Décio com e-mails arquivados onde meu pai discutia reaproveitar o fundo e se preocupava com as restrições do testamento. Em uma mensagem, ele escreveu: "Desde que a papelada pareça consentimento, estamos cobertos. Nenhuma confusão, nenhum erro honesto. Ele sabia. E ele escolheu de qualquer maneira." Quando Décio imprimiu a conversa e a colocou ao lado do PDF forjado, a forma da intenção era inconfundível. Dentro da família, o chão cedeu. Heloísa contratou seu próprio advogado e tentou se distanciar de meus pais, insistindo que lhe haviam garantido que os fundos estavam limpos. Meus pais a chamaram de desleal. Ela os chamou de imprudentes. O credo com o qual cresci ouvindo, família em primeiro lugar, tornou-se um slogan que ninguém conseguia dizer sem engasgar. Eu mantive minha distância. Não havia nada a mediar. Havia apenas a verdade para terminar de expor. À 1:15 da manhã, meu telefone vibrou. Era Décio. O banco confirmou. Seu pai usou a procuração para mover dinheiro antes de sua avó falecer, disse ele. As transferências também ocorreram. Após a morte dela. Isso os expõe a mais do que apenas responsabilidade civil. Observei as luzes da cidade piscarem pela minha janela e não senti nada parecido com vitória. Apenas o clique constante das engrenagens girando. Décio exalou. Também pode ter havido alguém dentro do banco que facilitou a papelada. Vamos seguir essa pista agora. Sentei-me na beira da cama, a casa silenciosa ao meu redor. Na sala de estar, o envelope de Sedex estava exatamente onde eu o deixei, semanas atrás, uma relíquia do momento em que parei de perguntar e comecei a verificar. O endereço de Valinhos passou pela minha mente. A varanda branca, o tapete de boas-vindas. Eles o chamaram de o sonho da família, como se isso absolvesse a forma como o compraram. Mas a casa tinha começado a falar agora, em cartas de bancos e ordens de um tribunal. Em manchetes e transcrições de correio de voz. Abri meu diário e escrevi. A casa que eles chamaram de sonho é agora a testemunha mais barulhenta que temos. Tijolo por tijolo, eles a carregaram para os autos. Tijolo por tijolo, os autos a levarão embora. A manhã da audiência estava clara e metálica, o tipo de luz que corta janelas e faz tudo parecer mais nítido. O Fórum de Campinas estava na minha frente como uma parede de vidro e pedra, imóvel. Cheguei cedo com Décio e a equipe da Matos e Associados. Meu terno parecia mais pesado do que deveria. Na área de espera, meus pais estavam sentados juntos, em silêncio, ao lado de seu terceiro advogado. Os dois primeiros haviam se retirado discretamente após revisar as evidências. Heloísa sentou-se várias fileiras atrás, as mãos cerradas no colo, o rosto pálido. Nem leal, nem livre. Quando o juiz entrou, a sala passou do barulho para um silêncio rarefeito. O escrivão começou a ler as acusações. Abuso de dever fiduciário, apropriação indébita financeira, falsificação de documentos legais. Cada palavra carregava seu próprio eco. Décio levantou-se primeiro, firme, como se esperasse por esta hora há anos. Meritíssimo. Vamos provar que os réus, Eduardo e Lídia Ramos, desviaram um fundo educacional para uso pessoal, fabricaram consentimento e usaram uma procuração após sua expiração legal. Ele colocou 3 pastas na bancada. Estes, disse ele, falam por si. A primeira pasta continha as páginas do diário da senhora.
Diniz. Sua caligrafia, frágil, mas inconfundível. Ela repetia com frequência, disse Décio, lendo em voz alta. O dinheiro é apenas para a educação do Cassiano. Prometa-me, Lídia, não toque nele. A segunda pasta era o relatório de metadados, provando que a chamada carta de consentimento havia sido criada no computador do meu pai às 2h13 da manhã, dias após o testamento ser assinado. A terceira era um arquivo de áudio. A voz da minha mãe encheu o tribunal. Usamos para a Heloísa. Ela precisava mais. Cada arquivo passava pelos alto-falantes como um relógio lento, marcando a queda de uma ilusão após a outra. Meus pais sentaram-se imóveis. Eu não olhei para eles. Eu não precisei. Quando Décio apresentou as provas, meu pai se levantou. Sua voz falhou, mas não por humildade. Eu entendi mal os termos, disse ele. Eu nunca tive a intenção de enganar ninguém. Foi tudo pela família. Décio permaneceu sentado. Então, como o senhor explica isto? Ele entregou ao oficial de justiça um e-mail impresso, enviado do endereço do meu pai para quase todos os parentes. O assunto dizia: o generoso presente de Cassiano. A mensagem dizia que eu havia doado voluntariamente meu fundo de MBA para ajudar no futuro da minha irmã. A juíza ergueu os olhos. Então, Sr. Ramos, disse ela uniformemente, o senhor entendeu mal a cláusula, mas conseguiu anunciar um ato de caridade que seu filho nunca fez? O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer confissão. O suor escorria pelo pescoço do meu pai. Então, foi a vez de Heloísa. Ela caminhou lentamente e até o banco das testemunhas, os olhos fixos no chão. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Ela começou. Sua voz tremia, mas não o suficiente para esconder o ritmo ensaiado. Décio se aproximou, o tom gentil. Você recebeu a documentação da hipoteca, não recebeu? Aquele que mostrava a origem dos fundos. Ela hesitou, depois assentiu. Sim. Ele mostrou uma cópia, desdobrou-a e apontou para a linha da assinatura. Em fonte dos fundos de doação, que nome aparece? Fundo Educacional Ramos. Ela sussurrou. De quem são as iniciais ao lado? Minhas. A juíza fez uma anotação sem levantar os olhos. O reconhecimento, por si só, fechou a lacuna entre a ignorância e o envolvimento. Então veio o golpe final. Décio apresentou os registros certificados do banco. Os réus usaram uma procuração pertencente à falecida Evelina Ramos para sacar fundos. Esse documento, como o tribunal sabe, expira imediatamente após a morte do mandante. Ele se virou para meu pai. O senhor está familiarizado com essa regra, não está? Meu pai não disse nada. Décio ergueu os comprovantes de saque com data e hora. Então explique por que sua assinatura aparece em uma transferência feita uma semana após a morte de sua mãe. O tribunal ficou em silêncio. Até o zumbido da luz fluorescente pareceu parar. A cabeça do meu pai caiu. Pela primeira vez, ele não parecia desafiador. Minha mãe desmoronou antes de todo mundo. Ela começou a chorar, meio em pé, meio caindo na cadeira. Eu só queria manter a paz, disse ela por entre as mãos. Eu não sabia que era errado. A voz da juíza cortou seus soluços. A senhora assinou documentos. A senhora autorizou transferências. A senhora zombou de seu filho quando ele pediu um advogado. Isso não é ingenuidade. Isso é desprezo. As pessoas atrás de nós se mexeram desconfortavelmente. A imagem da perfeita família Ramos evaporou naquele momento. Status, respeito, caridade.
tudo substituído por uma realidade fria sob luz fluorescente. O argumento final de Décio foi breve, silencioso e devastador. Evelina Ramos acreditava que a educação era a única herança que não podia ser roubada. Seu filho tentou provar o contrário. Este tribunal não está apenas decidindo sobre uma questão financeira, meritíssima. Está restaurando a promessa de uma mulher que confiou em sua família para fazer o que era certo. Ninguém lhe respondeu. O martelo bateu uma vez. A sentença foi rápida. Eduardo e Lídia foram condenados a reembolsar os 120 mil reais integrais com juros acumulados, mais danos punitivos adicionais de 200% do principal. Eles arcariam com todos os custos legais e de investigação e assinariam uma ordem de restrição de contato válida por 5 anos. O nome de Heloísa veio por último. A juíza mencionou que o banco já havia iniciado os procedimentos para rescindir seu empréstimo e que seu empregador a havia colocado em suspensão, pendente de investigação de conduta ética. A casa em Valinhos deveria permanecer fechada até que a origem financeira da propriedade pudesse ser verificada. Quando terminou, não me senti vitorioso. Senti-me vazio, mas livre. O peso que estava alojado atrás das minhas costelas, por meses, se afrouxou. Puxei a foto gasta da minha avó do bolso. Você estava certa, sussurrei para ela. Eles podem levar todo o resto, menos isso. Lá fora, o ar cheirava a início de outono e metal frio. Pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar sem contar o custo. 3 meses após o veredito, recebi minha carta de aceitação da FGV. O fundo foi restaurado, mas as pessoas que o traíram ficaram com ruínas. Meus pais venderam a casa de Campinas para pagar as multas e se mudaram para um pequeno apartamento, perto do zoológico, onde todos podiam ver o que o orgulho lhes custara. Heloísa perdeu o emprego, o noivo, e a casa em Valinhos agora exibia uma placa de execução hipotecária. Construí uma nova vida nos jardins e, com Décio, revivi o fundo legado Ramos usando o dinheiro da penalidade, transformando a fraude deles em bolsas de estudo. Então, uma carta final chegou da vovó Evelina. Justiça não é vingança, Cassiano. É como você mantém sua alma limpa. Na FGV, durante minha primeira aula de ética, entendi suas palavras completamente. A justiça levou tempo, mas havia chegado. Silenciosa, firme e minha. Eles disseram que a família vem em primeiro lugar, mas família sem honra vem por último.